do retorno do mundo dos mortos, né? Isso é muito marcante. Ela, de certa forma, assume esse mito como um mito pessoal, quase. Ela foi muito marcada pela morte do pai, pela ausência da figura do pai, né, quando muito pequena, e isso a faz, de certa forma, participante desse duplo mundo. E a Passionata é uma entrada não melancólica, mas uma entrada encantada através da música, uma espécie de investigação do outro lado, como se ela chegasse a um ponto de intersecção entre a eternidade do tempo, entre a imortalidade, o além-morte e a própria vida concreta. Dora escreve esses poemas nesse estado alterado de consciência. E é uma coisa muito interessante, porque, de certa forma, é uma preparação para a morte dela própria. Ou seja, Dora se transfigura em música num certo dado momento. Na verdade, não é, digamos assim, uma despedida, porque ela não tinha ideia de que estava doente, inclusive na ocasião, mas é um investigar e o deixar-se conduzir pela música para um estado de encantamento e de fusão com a vida da natureza e com um estado alargado de consciência. Então, acho que talvez seja, de fato, como ela própria imaginava, uma das suas contribuições mais importantes, porque, de certo modo, ela desvenda para nós esse véu que separa a vida da morte, e ela desvenda um caminho que não é um caminho de tristeza, mas um caminho de celebração e de encantamento pela vida. Uma vida que continua, uma vida que persiste para além da morte. Eu acho que isso eu escrevi isso de uma forma assim, que me comovia muito lembrar, né? Porque eu, de certa forma, assistia à criação desses poemas, né? Eu vi os poemas ainda manuscritos, e ela me pediu para ler os 5 primeiros, né, desses poemas. Ela gostava de ouvir alguém falando dos próprios poemas, como se ela, de certa forma, conseguisse um distanciamento crítico, né, de polimento, inclusive, da própria linguagem, ouvindo outra pessoa falar, como se outro assumisse, digamos, a própria voz dela, né? Então, eu acho que era isso. Eu pediria que vissem, porque realmente foi uma coisa que eu escrevi a partir do coração, me lembrando, quer dizer, foi um pouco isso. Eu agradeço muito que o Renato tenha tido a ideia de publicar, porque eu disse, foi um rabisquinho, na verdade, veja se isso pode ter algum interesse. E ele, de fato, achou que valia a pena. Muito obrigada, Renato. Boa tarde. O Renato sugeriu que eu dissesse também algumas palavras, de modo especial, sobre 2 tipos de erro que eu assinei na revista, que podem não parecer distantes, mas que estão ligados. O artigo é um texto sobre o pensamento, como é que eu ia dizer, antropo-escatológico português de Guerreiro, e o outro texto é sobre os últimos 3 dias da vida do companheiro do Orfeu e o companheiro do amigo do Pessoa, Raul Leal. Quanto a Guerreiro, o principal do seu pensamento vem exposto na nova teoria do sacrifício e refere-se à defesa da sua tese sobre a existência do pecado original. Como sabem, na polémica
que em 1852 extrapolou entre Camilo Castelo Branco e Pereira de Viana, no jornal Cristianismo, contra a profissão de fé do Camilo, de que o pecado original existira, se consumara e era uma realidade e era a origem de todos os males, o Pedro de Viana negou que o pecado original consistisse numa realidade. E precisou de negar, e ao negá-lo tornava-se necessária a gesta da redenção da humanidade pelo Cristo. Teixeira Rego ainda conheceu o Pedro de Viana, conheceu o Camilo, mas não aceitou a tese de Viana, e logo no pequeno estudo publicou em 1906, 1928, escreveu uma pequena tese, uma hipótese, sobre a realidade do pecado original. Ele, Teixeira Rego, partiu saiu de um ponto de partida que nós poderíamos chamar, ou até chamado, Weberismo, Weber, do grego, do motivo, e no Weberismo os mitos são posteriores aos factos. Querem dizer, os mitos não originam factos, mas os factos, ao transformarem-se ou beneficiarem das metamorfoses da inteligência, da intuição, da especulação, os factos transformam-se em mitos. E, por conseguinte, ele, Teixeira Rego, admite, como facto, procura demonstrar, que o pecado final aconteceu, foi um facto histórico. Não se sabe o que terá acontecido, mas aconteceu, e ele, não podendo, evidentemente, aceitar, no quadro do ilusionismo que também motivava, não podendo aceitar a visão poética do autor do Gênesis, portanto, do que chamou a poetização do mito, que vem logo no primeiro capítulo do Gênesis, ele entendeu que o pecado original não consistiu em comer verbal moral e vice-versa da árvore da ciência ou da árvore moral, mas consistiu em comer carne. Quer dizer, o pecado consistiu no pecado original. O pecado original consistiu no ato de se fazer sangue para a alimentação. Aliás, este motivo do sangue aparece várias vezes no Antigo Testamento e até, novelamente, com influência do azeite protestante, no Cidade da América, na Russell, do Watchtower, o sangue é considerado como sendo a alma, como sabe, como sendo a alma. As testemunhas de Jeová, que são membros do Watchtower, consideram de facto o sangue é a alma e, portanto, quando o homem matou para comer, ele fez contrair verdadeiramente o pecado original. Mas há então salvação, há redenção para o homem que cometeu o pecado original. Segundo Teixeira Rego, ele não explica de uma forma assim catequética, quer dizer, como todos os versos de Eres e todas as senhoras, admite é que o homem, apesar de ter caído e ter cometido, digamos, um erro, se quisermos saber isso na época, podemos chamar um erro, porque o pecado é também um erro, como sabem, há um erro lógico, há um erro moral, há um erro ético, há um erro matemático, há um erro gramatical, e há apenas um ponto para isso, pois há as várias hipóteses de erro. E o pecado é um erro moral, é um erro. Mas ele admite que, pelo conhecimento e pela ascensão contínua do saber e da dominação das coisas, o homem acabará por a humanidade acabará por encontrar o seu caminho original e assim, digamos, regressar à sua pureza
à pureza das origens, ou à pureza chamada virginal. À pureza virginal. Ora, como sabem, na Faculdade de Letras do Porto, na primeira Faculdade de Letras do Porto, que era em 19, quem foi um dos alunos foi o Rufino da Silva. E a figura de fazer liderado da faculdade era o Leonardo Coimbra. O Leonardo Coimbra, além das aulas em que seguia rigorosamente os programas emanados do Ministério da Instrução, tinha depois a tertúlia dos cafés, dos mais ricos, dos mais abaixo, em que arreganhava os melhores alunos para lhes transmitir a iniciação filosófica, e daí que o Leonardo Coimbra tinha criado uma geração de discípulos, dos quais a Nova Águia tem feito eco. O Teixeira Reis era um autodidata, mas dominava, tinha conseguido tornar-se numa pessoa que falava e escrevia e conhecia muitas línguas, o latim, o hebraico, o grego, o hebraico, etc. O sânscrito. E sempre havendo necessidade de um professor de línguas orientais da Faculdade de Letras do Porto, o Leonardo Coimbra foi buscar o Teixeira Reis a Matosinhos, porque o Teixeira Reis vivia em Matosinhos. E o Leonardo Coimbra também nessa altura vivia em Matosinhos. Era professor de Porto, mas era professor de Matosinhos. E encontrávamos muitas vezes no elétrico de Matosinhos para o Porto. E esse conhecimento, e o Leonardo Coimbra levou o Teixeira Reis para professor da Universidade, contratado, onde depois ele, o Teixeira Reis, acabou também por se doutorar. Quem é que vem a ser aluno do Teixeira Reis? O Agostinho da Silva. E foi de tal maneira aluno que, enquanto o Álvaro Ribeiro, o José Marinho e o José Marinho, o Delfim Santos e outros se consideram apenas discípulos do Leonardo Coimbra, embora no Álvaro Ribeiro haja uma página belíssima de reconhecimento ao magistério do Teixeira Reis, porque foi com ele, o Teixeira Reis, que o Álvaro Ribeiro aprendeu a decifrar o enigma das palavras. O etimologismo do Teixeira Reis não dava lugar a dúvidas, e daí as oposições que ele moveu ao magistério, pela senhora Almeida Batibato, agora pelo Militar Vasconcelos, que era um positivista e, portanto, não conseguia entrar nas interpretações etimológicas e metafísico-etimológicas de Teixeira Reis, enquanto os novas gerações entraram. Ora, quando o Teixeira Reis apresentou a sua tese de doutoramento sobre o sentido histórico das civilizações clássicas, defende justamente esta mesma tese da mito do Teixeira Reis. O mito é um facto. Primeiro há um teorismo, não me acordo a definição exata, portanto eu vou dizer que o teorismo. O mito é a mitificação de um facto. O facto acontece e depois transforma-se em mito. O segundo ponto, o segundo título é relativo ao Raul Leal. Mas tem a ver também com o Teixeira Reis e com o Agostinho da Silva, embora na mente das pessoas que eu vou falar, o Teixeira Reis fosse uma pessoa possivelmente ignorada e, quanto a Agostinho da Silva, fosse uma pessoa considerada distante, ou no mínimo um positivista republicano. Quem era Raul Leal? Raul Oliveira, Lambrusquini, o seu sobrinho do cardeal Lambrusquini, que era o bibliotecário do Papa Pio X, Lambrusquini de Sousa Leal, nasceu na Rua São José, naquele belo edifício onde estava instalada a Direção-Geral dos Correios, prédio este que, por exemplo,
ele vendeu ao Zagarato para satisfazer os seus anseios anárquicos e morreu. E viveu os últimos dias aqui perto de nós, perto de Trás da Vila, numa rua que há entre Trás da Vila e o Ratrem, que é a Rua Conde de Monte Santo. Morava nos Águas Cortadas, no número 4, em casa de um antigo treinador de boxe, que era o Sr. Francisco. O Sr. Francisco. E lá vivia lá nas Águas Cortadas, sozinho, sem qualquer acompanhamento, porque era um filho único e foi um homem que, digamos que, castigou muito a vida, castigando-se muito óbvio, e sobreviveu, digamos, graças a uma pequena bolsa que eu era dos advogados e concedeu, porque eu era conhecido advogado, mas depois ele não me o Rolial retomou também o problema do pecado original, mas retomou numa perspectiva daquilo que ele chamava o vertiginismo. Eu não sei o que é o vertiginismo. Espero bem nunca ter passado por ele. Mas penso que a vertigem corresponde mais ou menos àquilo que o povo diz, o oirar, um oirado, é entrar na espiral de parafuso. Uma pessoa que entra em espiral, depois cai. E não tem solução, cai. E eu queria essa solução vertigínica. E como é que eu consegui? Conseguia, pela fusão do bem e do mal, retomando uma tese já condenada pela Igreja, o que para ele era indiferente, que já tinha sido proposta e condenada pela Igreja pelo padre, um dos padres mais antigos da Igreja, o Arígenes, no conceito, naquela tese, uma palavra que é muito difícil de pronunciar, mas que eu peço desculpa, mas tenho que dizer, porque não tenho nome, não fica no lado sem nome. É apocastátesis. Apocastátesis. O que é a apocastátesis? É a conversão do mal. Quem leu alguma vez o diário do João Baptista já sabe o que é a apocastátesis. É a conversão do diabo. Porque se a redenção é universal, nada pode ficar fora da redenção. E, portanto, o próprio mal é reassumível, mas reconverso. Quer dizer, o mal desaparece, absorvido pelo bem. Porque se a redenção se processa, mas o mal ficando de fora, então é como se fosse uma espécie de segundo infinito, além do infinito início, do infinito, que é a própria Deus, ficava o infinito, que seria o mal, que é o que contradiz absolutamente o princípio da infinitude. Porque se há um infinito, só pode haver um infinito, não pode haver dois infinitos. E daí que o Rolial tenha profetizado esta solução, portanto, a solução do mal à dignidade do bem e a associação de Satã à origem do Espírito. O texto capital deste pensamento foi publicado em Portugal, em Lisboa, mas com um título francês, escrito em francês, L'Antéchrist e La Gloire do Espírito. O Anticristo e a Glória do Espírito Santo. É um poema em que ele, portanto, profetiza o reino do Espírito Santo, tal como o Agostinho da Silva, mas de uma outra dimensão. É que enquanto o Agostinho da Silva faz a intercessão do Espírito Santo na história humana do dia a dia, no Rolial, a intercessão do Espírito Santo não se processa sem a ascensão do diabo, do princípio do mal. E daí que leva não propriamente a uma reencarnação do homem, mas à sua dissolução. Quer dizer, a redenção seria uma dissolução.
Não há equivalências entre as teses pericotianas do Raul Leal com as teses pericotianas do Augusto da Silva, que são mais fundamentadas na tradição portuguesa, incluindo os valores etnográficos e antigos tecnológicos, do que propriamente no caso do Raul Leal, que são mais fundamentados no que poderíamos chamar numa visão apocalíptica. De facto, o Raul Leal que assinava Enoque, como sabem, Enoque é um dos profetas desconhecidos da Bíblia, do Antigo Testamento. Os conhecem de Enoque, é um apóstolo, não, é o profeta de Enoque, mas é um profeta do tempo de Noé, e ele, Raul Leal, assinava sempre Raul Leal e entre parentes Enoque. E o texto que aproveitei para escrever é relativo aos últimos 3 dias de vida. Ele tinha estado, quando Fernando Pessoa morreu, ele estava no hospital de São José, gravemente doente, e foi operado ao abdômen, uma operação que correu mal e que o deixou com uma grave deficiência para todo o resto da vida. Depois, a vida dele foi sempre muito difícil. Nos anos 60 teve algum apoio do editorial Berno, da revista Tempo Presente, também do Diário da União, do Marcelo. Os surrealistas apoiaram muito, os surrealistas do grupo, digamos o Cesarino, e sobretudo o maior deles todos, o António Maria de Lisboa, que é um dos grandes pensadores portugueses que nós temos. O António Maria de Lisboa consideravam o Raul Leal o primeiro mestre do surrealismo português, para além do André Breton. O Raul Leal viveu como, digamos, uma espécie de sem-abrigo. E depois foi internado no Hospital Santa Marta, onde veio a falecer. Depois, lá se conseguiu saber, um amigo nosso, lá conseguiu saber que ele tinha morrido, e já a ordem dos advogados já tinha tratado do voto mal dele, porque tive esta indicação. Então lá fizemos o funeral, o ordem dos advogados pagou, fizemos o funeral, e então foi um funeral mesmo, digamos, muito singular, porque primeiro, no hospital perguntou-se se queria falar, se queria receber um sacerdote, e eu disse que não, o sacerdote sou eu. Eu fui o sacerdote da igreja pericotiana, o sacerdote não é sacerdote nenhum. Mas temos grandes casos de conhecidos assim muito graves. Naquela altura, atrás disto não sei, mas naquela altura não sei assim muito graves. E maneira que fizemos o funeral, éramos meio de pessoas, eu ia na carrinha e nós tínhamos depois 3 ou 4 pessoas no meu carro, no táxi de trás, e depois chegámos ao cemitério de Lumiar, e lá depositamos, e é esse momento que eu evoco que este nosso amigo, que eu fui o poeta a Senhora dele, evocou num artigo que depois publicou no Diário de Notícias, chamado Elegia de Raul Leal. E nessa elegia, o Senhor Velho, que foi um excelente poeta, mas muito sensível, humaníssimo, leu o jogo da escultura e o António de Navarro, porque não sei se conhecem este nome, é o poeta que faz a ligação entre a presença, entre o Orfeu e a presença. E ele era velho demais para ser o Orfeu. Ele era muito bom para ser o Orfeu, mas ele era velho para pertencer à presença, mas fez a ligação entre o Orfeu e a presença. E ouvindo ao professor agora, é um poeta da música e do pensamento. E também com um alto sentido escatológico e santológico da morte. E eu, António Navarro,
levou-me para papelinho escrito e leu este papelinho junto à cama. Foi, digamos, o bicho. E é este bicho que este artigo meu traz. Portanto, o mérito não há meu, é recuperar palavras ditas no cemitério familiar pelo António Navarro e pelo Reginaldo junto à campa do Raulhado. Pronto, eu acho que não tinha mais nada a dizer sobre os meus artigos, mas não podia deixar em branco o tema principal da nova área. Há bocadinho dizia-me uma pessoa respeitada, muitos títulos, não era capaz de escrever nada só de dizer que eu também não. Mas sou capaz de falar. Não sei as ideias médicas. E de facto, eu olho para esta capa e vejo que o cravo está bastante luxo. Está um cravo luxo. E a mim, pessoalmente, de São Cabrino, não me diz nada. Só me diz na medida em que dele não extraí fosse o que fosse. A não ser uma confirmação para aquilo que há muitos anos penso. A partir da leitura de Aristóteles, e não só, eu considero que os três regimes, monarquia, aristocracia e democracia, são conviventes, são simultâneos. Não há democracia sem monarquia, não há aristocracia sem monarquia e não há monarquia sem democracia e aristocracia. E há também as chamadas processos de construção. É que a aristocracia já não procede do direito divino através do rei, mas procede do povo através do voto ou através da seleção, que é a democracia. A democracia elege os melhores. A democracia existe para que o povo, isto é, para que a democracia escolha a sua aristocracia. Eu sei, e quantas vezes eu tenho ouvido esta passagem, da Epístola Católica de Santiago, quem és tu para julgar? Se julgas e és superior, eu não posso contestar, mas questiono. Então, em 40 anos, a democracia foi capaz de ter escolhido alguma aristocracia que seguisse. Está um país a ser governado por uma aristocracia. As pessoas que falam no rádio, na televisão, que escrevem nos jornais, são aristocratas do pensamento e da ação. São, de facto, pessoas que merecem o respeito do povo. E é para estas perguntas que eu não vou ter resposta. E então, me parece que o 40 é de facto multiplicar por 10 um número quadrado. E um número que na aritmética sagrada, e eu creio que o Manuel José já disse melhor que eu, mas na aritmética sagrada, o 4 não é um número muito auspicioso. Auspicioso é o número 3, o número 5, o número 7, tem o número 9, mas já, mas o 4 não é auspicioso. O 4 não é auspicioso. E o 40 anos é 4 vezes 10. Já não me bastava o 4, disse agora vezes 10, 40 e 50. Vejam que 40 corresponde ao cativeiro da Babilónia. Portanto, nós podemos questionar-nos se estes 40 anos correspondem ou não correspondem a um cativeiro, a um novo cativeiro da Babilónia, e Portugal está ou não está a ser neste momento humilhado a um cativeiro babilónico. E esta comemoração vem no momento em que se reapresentam todos os sintomas da doença que se chama o confronto do Oriente com o Ocidente. Quando foi que a Guerra Fria acabou, ou o pseudo acabou, o Ocidente se cansou. Na sua inocência ou na sua ingenuidade, achou pronto.
Chegámos a um reino de paz e de justiça. Agora haverá o leite e o mel, e não mais haverá guerra entre os homens. Mas por trás do muro caído, e espreitando pelos perguntos, pelas estreitas perguntas, alguém esperava o momento adequado para retomar aquilo que nessa região é inato, que é o poder expansionista, também chamado imperialismo. Só acreditou que a Rússia tinha abandonado a sua vontade imperialista quem era ingênuo. Ela, a Rússia, não aceitou perder o domínio territorial, não aceita perder o domínio territorial e já iniciou o processo de retoma de ocupação das novas terras. Eu não sei onde é que isto de hoje vai chegar, mas é apenas um aviso que a Guerra Fria, o Ocidente foi enganado. Encheram-nos a cabeça de pan-germanismo, mas sempre nos distraíram do complementar que é o pan-islamismo. Eles têm todo mundo. Já não será o islamismo soviético, mas será outro islamismo, talvez com um modo diferente, mas será o mesmo. E com isto, queria também, em homenagem à Águia, e já que estamos na nova Águia, lembrar deste ano de 1914, de 2014, passam 100 anos sobre a Primeira Guerra Mundial, que também começou em 4, em 1914. E a geração da Águia, que tinha começado em 1912, acabou por ser envolvida também na Grande Guerra. É certo que Portugal só entrou na Grande Guerra em 1916, por causa da defesa das tropas de Candarina, das autoridades colónias, mas a verdade é que gente da Águia esteve na guerra e lembramos aqui as figuras de Jacques Cortesão, do capitão Augusto Castelino, um excelente poeta, e também do professor da cidade, e as meditações que na Águia, como na Águia, foram publicadas sobre a guerra, que são notáveis discursos sobre a guerra. Pronto, era só o que lhes queria dizer, desculpem que eles roubaram o tempo das minhas minhocas. Queria só saber quem é que intervir para começar a final. Só no final?